Vamos à nossa previsão de novembro. Saber o que a espiritualidade, os oráculos revelam e reservam para os nossos próximos 30 dias, com bônus no final de 3 perguntas. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lua, sou taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua, e é sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Hoje eu vou fazer aquela leitura que vocês amam, que é a nossa previsão mensal. Vamos saber o que vai acontecer no mês de novembro. Eu vou trazer para vocês aqui qual é o cristal e a mensagem para o mês de vocês. Vamos falar de todas as áreas da sua vida, onde você deve focar, o que vai ajudar, o que pode ser um obstáculo. Vida pessoal, vida financeira, vida amorosa, um conselho, e eu vou responder a 3 perguntas que você vai criar aí na sua cabeça e no seu coração, e a gente vai colocar aqui respondendo sim ou não e trazendo um aconselhamento se for possível. Então, escolha aqui entre uma das alternativas e vamos para a nossa leitura. A primeira é esse orgonite de citrino. Orgonite de citrino. A segunda é o orgonite de olho grego. Orgonite de olho grego. Aqui nós temos, para a mensagem, o Pergunte ao Oráculo, arcanos maiores e menores do tarô prateado das bruxas, o baralho cigano das bruxas também, e nós temos aqui Dona Maria Navalha para trazer as respostas para as perguntas diretas. Então eu vou trazer com o oráculo das pedras o cristal para as 2 opções, e eu vou trazer uma mensagem. Depois a gente vai montar a nossa mesa com os arcanos maiores e menores para trazer a previsão em si. Com o baralho cigano, eu vou responder as perguntas diretas e o aconselhamento final vai vir com a espiritualidade, no caso, a energia de Dona Maria Navalha no grupo de número 1, tá certo? Então, este é o orgonite de citrino e a opção de número 1. Agora, eu vou apresentar para vocês a opção do olho grego. O direcionamento, né, também vai vir com o oráculo das pedras. Aqui, o Ho'oponopono, são as cartas terapêuticas de Ho'oponopono, vai trazer para vocês a mensagem do mês, arcanos maiores e menores com o tarô das musas. Então, a previsão com o tarô das musas. As perguntas respondidas com o baralho tradicional cigano. E a espiritualidade que vai nos ajudar com o aconselhamento final Exu, tá bom? Esta é a opção de número 2. Escolha aí a que mais você se identifica. Se quiser ouvir as 2, não tem nenhum problema, tá? E decidir no final qual faz mais sentido para você. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Eu vou afastar a opção, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a mesa, aí. Eu vou afastar a opção de número 2 para cá, e a gente vai começar a montar aqui a nossa mesa para o grupo de número 1, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui a opção e vamos pegar primeiro qual é o oráculo, o cristal que vai ancorar energeticamente os nossos consulentes que se conectaram aqui com o orgonite de citrino. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar se fez sentido para você essa leitura.
Nós temos vídeos novos 3 vezes por semana aqui. Então, segunda, terça e segunda, terça e quinta, tá bom? Às vezes eu ponho no domingo, mas geralmente segunda, terça e quinta, tá bom? Nas outras redes sociais eu estou como @taroevolua, tarô com T no final, tá? Então bora lá? Qual é o cristal e a mensagem do cristal para o mês de novembro dos nossos consulentes? Vamos ver esse? Olha, turquesa, um cristal de turquesa. Agora vamos pegar a mensagem com o pergunte ao oráculo. Qual é a mensagem? O que é a mensagem? É um resumo, né, energético de onde você deve focar as suas energias. Então, a mensagem ela vai ser como um mantra para você ali durante o mês, tá bom? Então, é bem importante que você guarde, fixe. Para isso, gente, você pode salvar esse vídeo, tá? Voltar aqui outras vezes, ou até escrever no seu bloco de notas do celular, tá bom? Qual é a mensagem que vai ancorar o mês de novembro dos nossos consulentes? Opção de número 1. Celebre suas vitórias, veja tudo que conquistou e se alegre com elas. Celebre a sua vitória, veja tudo que conquistou e se alegre com elas. Digite aí nos comentários: eu celebro todas as minhas vitórias, tá bom? Vamos lá? Agora vamos montar aqui a nossa mesa, tá bom? E com onde você deve focar e as primeiras 3 cartas, eu já vou fazer um link que é o resumo aqui do seu mês. E não se esquece que no final, Dona Maria Navalha vai trazer um aconselhamento aí para a sua vida, tá bom? Então fique até o final e vamos montar aqui a sua mesa. Quais são os direcionamentos para os nossos consulentes da primeira opção, que se conectaram com o orgonite de citrino para o mês de novembro? Vamos lá, onde você deve focar as suas energias? Carta da morte. Carta da morte. O que vai te auxiliar? Carta do sol. Que linda essa energia. O que pode ser um obstáculo? O sumo sacerdote. Energia para a vida pessoal, a carta do mundo. Energia para a vida financeira, o imperador. E a energia para o amor, o julgamento. E conselho final, vou pegar aqui a última carta, a torre. Complementos para essas energias aqui, para cada uma delas. Com os arcanos menores do tarô, ou seja, o desdobramento de cada uma destas energias. Mês de novembro, tarô, para os nossos consulentes, para a nossa egrégora, que se conectou à energia do citrino. Vamos lá, carta da morte, onde eles devem focar, o rei de ouros, tá? Muito legal. O que vai ser um auxílio, que vai te ajudar neste desafio com o sol e o 9 de 9 de copas, tá? 9 de cálices. O que pode ser um obstáculo com o sumo sacerdote, a rainha de ouros.
Que interessante. Uhum, tá bom. A carta do mundo para a vida pessoal. Quatro de bastões, quatro de paus. Que legal, gente. Que energia bacana. Fiquem aí que já já a gente vai começar. Financeiro e o rei de copas. Amoroso e o julgamento. Pagem de ouros. E o conselho. Cinco de paus com a torre. Bora lá, então. Vamos começar aqui o nosso a nossa previsão de novembro. Primeiro eu quero dar parabéns para vocês, porque é uma leitura muito bonita, muito positiva. Senti uma energia muito boa aqui para essa egrégora que se conectou a Citrino. A turquesa vem falar para você assim: você vem se incomodando com lembranças que te magoam? Você se sente decepcionado, injustiçado, rancoroso ou rancorosa? Essa é uma leitura coletiva, façam as adaptações, sem paz consigo e com os demais. A turquesa, ela vibra no amadurecimento do dom, da providência e da fluência do amor. Ela desenvolverá sentimentos afetivos mais nobres e sutis, fortalecerá sua estrutura emocional e trará paz interior em todos os aspectos. Dica: a turquesa é sagrada para muitos povos. Ela estimula a amizade, o amor, a sorte, a cura e a proteção. Lua, eu não tenho uma turquesa, porque inclusive é uma pedra preciosa, é cara, né? Com qual pedra eu posso me conectar? Eu, antes, até inspirado por algumas tarólogas que eu sigo, né, que são referência para mim, eu indicava para vocês a substituição de um cristal por outro. Hoje eu não vejo sentido muito em fazer isso. Por quê? Porque o cristal que você vai estar substituindo, ele tem a energia dele. Então, eu prefiro que você procure no Google, em outros aplicativos, Pinterest e aplicativos de imagem, que te tragam uma bela pedra de turquesa, uma imagem, e você use como descanso de tela. Ou você imprima e coloque ali num lugar da sua visão, no seu quadro dos sonhos e tudo mais. Eu acho que é melhor, tá bom? Então não substitua a pedra por outra, faça isso. Agora, essa energia, junto com a energia de celebre as suas vitórias, veja tudo que conquistou e se alegre com elas, olha como parece um processo de autossabotagem, né? Você precisar usar esse mês a turquesa para que ela traga para você um amadurecimento emocional sobre esse sentimento que você tem de injustiça, de rancor, de angústia que você sente por outras pessoas. Né? Esse sentimento de quase traição, né, do outro em relação a você. Agora, se esse fato é uma síndrome de perseguição ou é de fato uma perseguição, injustiça que gera o rancor e tudo mais, perceba que ainda que exista isso, ou você se sabotando, ou tem alguma pessoa tentando te sabotar, olha quão longe você chegou. Você consegue ter essa percepção? Porque esse é o convite aqui da sua mensagem do mês. Você consegue perceber e celebrar as suas vitórias? Porque é fundamental que você consiga, ainda que dentro
né, de todo um contexto onde foi tirada a sua paz, foi gerada em você a angústia, foi gerada em você a sensação de injustiça, e de decepção com pessoas que talvez você tenha confiado e tudo mais, ainda assim você é uma pessoa vitoriosa. Você consegue perceber isso? Diga aqui para mim nos comentários se faz sentido isso que eu estou dizendo aqui para você. Então, esse cristal, essa energia da turquesa, junto com essa frase, eles deixam para você essa missão. Você é importante a gente ter pessoas que nos ajudem, né, na nossa caminhada, que nos ajudem aí na construção, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, sim. Mas você já também parou para perceber que muitas vezes a gente acaba buscando essa validação, né, do outro, porque a gente não se sente capaz de realizar e ter sucesso sozinho, então a gente precisa de alguém para dividir isso, mas para um projeto nosso. E aí, de repente, quando a pessoa ela vai é, investir no projeto dela, ela não prioriza o nosso projeto, a gente se sente injustiçado, a gente se sente traído, abandonado. Então, partindo desse lugar, né, e tomando a responsabilidade para nós, o que, que vocês acham de fazer essa avaliação? Porque eu, inclusive, olha que interessante. Eu sempre escolho uma alternativa. E eu não escolhi essa alternativa. Eu vou dizer, eu escolhi a alternativa de número 2, ainda nem gravei ela, então estou gravando aqui no fluxo para vocês, mas eu escolhi a alternativa de número 2. Mas essa mensagem faz muito sentido para mim, para minha vida, por exemplo. Por quê? Porque tem isso, né? Será que eu tô agora ao falar isso? Agora, há pouco tempo atrás, eu estava olhando no Instagram e apareceu um post para mim que é realmente isso. A gente, muitos de nós, temos essa coisa de não acharmos que somos capazes de construir o nosso sucesso sozinho, de forma autônoma, com autonomia. Então a gente fica caçando sócio, pai, mãe, irmão, amigos, para dar pitaco nas nossas coisas, porque assim, dando certo ou dando errado, a gente tira a nossa responsabilidade do foco. Então, esse processo no mês de novembro é para você enxergar e para você finalizar, porque aqui nós temos um foco de finalização, né, da carta da morte, desse processo de autossabotagem. Veja, ter pessoas para ajudar a gente a criar os nossos filhos, a construir uma empresa, a nos darmos bem no trabalho, a programar uma viagem, né? A gente precisa das pessoas, né, profissionais, por exemplo, para um marido de aluguel, para ajudar você na manutenção da sua casa. Você pode aprender sozinho, mas às vezes você não vai poder fazer, né? Fazendo ali o cálculo, opa, será que é mais barato eu gravar um vídeo, e contratar uma pessoa para fazer a parte da manutenção da minha casa? O tempo que eu vou estar aprendendo até eu fazer a manutenção, quantos vídeos eu gravo, quantos clientes eu gero para atendimento no tarô? Isso vale a pena com o tempo que eu vou gastar? Ou o aprendizado vale mais? A gente precisa aprender a fazer essas contas. Né? Vale mais a pena eu contratar uma agência de viagem para um roteiro, uma pessoa que é especialista em Nordeste. Aí eu quero fazer uma viagem para o Nordeste. Tem uma agência que é especialista nisso. Vale mais a pena eu contratar essa agência, vou pagar mais caro, vou fazer passeios mais padrões, ou vale a pena eu parar, estudar, isso vai ser uma diversão para eu construir com a minha filha, com a minha família, com o meu marido. Então, essas coisas você tem que saber fazer, né, esse cálculo. Mas o foco aqui que eu vejo
né? É você saber diferenciar. Quando você está usando as pessoas para sair do foco da responsabilidade do seu sucesso e quando você está realmente confiando nas pessoas erradas, tá? Então, quando a gente precisa de pessoas para agilizar a nossa vida, e quando a gente, que é o caso que eu contei agora, de uma agência de viagem, de um marido de aluguel, enfim, a gente está contratando profissionais para isso, e quando a gente está entrando em sociedades, pedindo aconselhamentos com a intenção de tirar o foco da responsabilidade de nós por autossabotagem, porque não sabemos ou não queremos tomar a frente, não nos achamos capazes de, de elaborar um projeto que nos traga o resultado que nós buscamos e queremos, sozinhas. Tem que ter esse contexto, sozinhas, tá bom? Então você sempre precisa de alguém para dividir o sucesso ou o fracasso de algo, porque você não consegue suportar isso sozinha ou acha que não consegue. Eu acho que no caso aqui é você acha que não consegue. E as cartas vêm te dizer que é hora de você finalizar com isso. Tanto que o foco que nós temos aqui é a carta da morte com o rei de ouros. Quando a gente fala da carta da morte, a gente está falando do fim de um ciclo. Qual é o ciclo? Esse que eu estou falando agora para vocês. Parar de achar que você não é capaz de construir um projeto para sua vida de sucesso. E quando a gente tem um rei de ouros aqui, esse rei de ouros, ele fala de projeto estruturado para a vida, tá? De construir coisas materiais. Eu vou dar exemplos aqui de todas as possibilidades. Desde você emagrecer, um projeto que vai cuidar da sua matéria, não é da sua alma. A alma seria a sacerdotisa. Aqui nós estamos falando do rei de ouros. Ele é o máximo ápice, né, de quando a gente está falando da parte material. Então, a matéria, corpo. Por que, que você deve cuidar do seu corpo quando a gente fala de um rei de ouros? Não é para você ter shape, é para você ter saúde, é para você conseguir se sentir feliz e motivada quando você olha no espelho, que isso vai te levar para produzir mais, para socializar. O rei de ouros, ele é o cara que vai lá para fora para buscar negócios legais, para buscar bons projetos, boas parcerias. E aí, se você não se sente primeiro ponto, tá? Não tô falando que é o mais importante, mas que é importante. Feliz com que você fala, ai, não, não vou. Ai, pode ser online, que aí eu faço de pijama. Então você perde todo esse estímulo também de cuidado de você. Essa é a primeira parte. A segunda parte, uma coisa também que buscar conhecimento. Ah, eu não preciso disso, eu já estou bem onde eu estou. E o que que a morte com o rei de ouros fala? Não. O que que você tem de material, então hoje, que você possa afirmar que você já está bem onde você está? Que você não pode crescer mais, que você não pode querer mais. E veja, vamos colocar um outro exemplo meu. Quando a gente fala assim, né, a morte com o rei de ouros, a gente está falando de você construir coisas sólidas. Então, assim, hoje eu tenho uma solidez dentro do tarô. O que não quer dizer
né? E o que essa solidez me traz? Flexibilidade na agenda, uma rotina muito tranquila, ok. Como eu poderia expandir, né, buscando essa estabilidade do Rei de Ouros, sem perder aquilo que eu julgo importante? De repente, contratando pessoas? Sim. Mas aí, como eu saio desse lugar, né, de achar, eu tenho medo porque eu já contratei pessoas e não foi bacana e tudo mais. Ué, é só você, de repente, buscar boas indicações, né, dedicar-se ali um tempo maior ao que realmente faz sentido e terceirizar o que não faz, mas estando em cima e atento, ou seja, você tem consciência de que você está contratando alguém para te gerar tempo e não para te tirar a sua autorresponsabilidade. Portanto, você pode cobrar livremente quando você está pagando por um serviço, né? Então, essa morte com esse Rei de Ouros fala de um momento onde você tem coisas, mas você ainda não tem coisas no longo prazo. E você só vai construir essas coisas no longo prazo se você entender isso aqui. Que quando você está se sabotando, você está tirando a sua autorresponsabilidade. Mas quando você está comprando um serviço, comprando um produto, você pode exigir um resultado. Porque você está olhando para a expansão. Então, o seu foco esse mês, né? Então, aqui a gente pode estar falando nesse negócio de cuidar do seu corpo, de rever o que você acha que é estabilidade e mantendo o que é importante para você, pensar em como essa estabilidade ela pode ser mais concreta financeiramente, materialmente para você para o futuro, ou inaugurando uma nova fase, novas novos investimentos, novo planejamento financeiro, novo planejamento para sua empresa, novo planejamento pessoal, tá? A gente pode falar aqui, né, de um projeto mais ousado. Vamos colocar assim: eu quero abrir um novo negócio, eu quero expandir o meu negócio, eu quero comprar uma casa, eu quero mudar de país, mas que vai exigir de você um planejamento, vai exigir de você esses contatos estratégicos, tá? Esse deve ser o foco do seu mês e não ficar ali se retirando do processo de estabilidade, tá? Porque o que me vem muito aqui é uma frágil estabilidade. Né? Você tem que começar agora a realmente jogar as sementes. Você pode ter até o momento, com as vitórias que você teve e as decepções e, né, de repente esse processo de eu não fui tão longe porque eu me auto-sabotei, você vai tirar as suas conclusões, você pode ter preparado o terreno, tá? E esse terreno te dá segurança para o próximo passo. Mas você precisa entender que até agora você chegou a um lugar, mas esse lugar precisa de mais maturidade, mais autonomia, mais presença sua, porque pode ser frágil. Existe um bom terreno, existe sementes para serem lançadas, mas você precisa inevitavelmente de um plano, tá? E esse plano ele precisa ser completo e ele precisa ser estratégico para te trazer estabilidade, para te trazer raízes, eu diria, inclusive, tá? O que vai te ajudar, né, é essa vontade desse começo.
é a alegria, né? E principalmente levando em conta a frase, é você poder olhar para o que você construiu até agora e realmente sentir orgulho. Falar, nossa, eu construí um negócio. A comparação é sempre um lugar muito ruim, né? Então, se compare com o dia um seu e com o que você tem até agora, tá? Vai ser melhor para você, porque se você se comparar com os bilionários, com as pessoas do Instagram, que estão vivendo uma realidade, parece que até paralela, não vai ser muito bom para você. Mas se você colocar você dia um e você hoje como comparação, eu tenho certeza que você vai celebrar. Então, essa alegria dos próximos X tempo que você vai determinar, né, que vai trazer para você, vai ser para você o ponto de partida, né, o combustível que vai te ajudar aí aos próximos passos, de repente até a construção, né, desse plano. Então é muito importante, tá bom, que você faça isso, que você consiga, né, criar um combustível, o sol, a alegria, o renascimento, a vitamina D, né, a cura, aquilo que vai te motivar quando você celebra o que você já tem. E olha que interessante que o que vem de obstáculo para você é o sumo sacerdote com a rainha de ouros. E o rei de ouros sai aqui, no meio, né? No foco. E a rainha de ouros ela sai no obstáculo. A gente vai olhar para o lado sombra do par, né? Do rei. E vem o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ou o Papa, ele é aquele que faz o intermédio entre nós e, e Deus. Isso é o que a sociedade enxerga. E o foco, né, do sumo sacerdote no positivo é justamente nos mostrar que nós, quando temos conhecimento de quem nós somos, da nossa espiritualidade, da sociedade que nós vivemos, nós entendemos que nós somos o Papa, nós somos o canal, nós podemos ser esse canal direto com Deus, nós não precisamos de ninguém para intermediar nada. E aí que entra a sua frase, é você ter resistência em soltar essa necessidade de ter alguém te intermediando. Você sair dessa zona de conforto, porque não há conforto nisso, né? Mas é assim, linguajar, de falar, não, eu preciso de fulano e ser uma relação não saudável. Tá? Então, basicamente, aqui é você soltar as amarras, as relações, né, ou até as manias. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma sociedade que ela é tóxica, é terminar a sociedade. É falar, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou carreira solo. Quando a gente está falando de um relacionamento, é de um relacionamento. Quando a gente está falando de você, né, aqui na parte de autoconhecimento, falta de autoconhecimento, é você dizer assim: ah, eu não consigo me animar para ir para academia, eu não consigo me animar para comer direito, eu não tenho força para. Eu não tenho capacidade de aprender financeiro, eu não tenho capacidade de criar vídeos para o YouTube, você tira de você a capacidade, você bota em outra pessoa. Isso é quando a gente está falando do pessoal. E aí, você se torna inflexível para isso. Você se desvaloriza. Rainha de ouros.
A rainha de ouros, ela sabe administrar. Tudo que o rei de ouros, ele vai lá na rua, ele socializa, ele cria parcerias, ele gera negócios, ele traz para dentro do palácio, quem administra é a rainha de ouros. Então, ela demonstra amor cuidando bem, né, daquilo que o rei de ouros traz para casa. E quando isso é um obstáculo, junto com o sumo sacerdote, é você dizer: eu não tenho capacidade de administrar a minha empresa, de administrar o meu corpo, que eu não estou satisfeita, cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar. Eu não tenho capacidade de cuidar dos meus filhos ou da minha casa. Eu não tenho capacidade de desenvolver um projeto para o meu negócio. Então, vocês percebem a profundidade, né, dessa leitura que eu trago para vocês, é vocês encerrarem um ciclo de autossabotagem. É você dizer: eu tenho sim, porque eu fiz isso aqui até agora, e eu não vou deixar mais ninguém, né, fazer por mim e eu ter que aceitar o resultado. Por quê? Porque eu estou permitindo. Não dá para ninguém fazer tudo. Algumas coisas vocês vão precisar fechar os olhos, vocês não vão conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tem dias que eu tô aqui gravando para vocês e a minha casa não tá do jeito que eu gostaria que estivesse. Tem roupa para lavar, tem roupa acumulada para passar, né? Mas eu preciso criar conteúdo, é a minha prioridade. Né? Tem dias que eu não consigo criar conteúdo, por quê? Porque eu estou estudando alguma coisa que vai me gerar um insight melhor para eu trazer para vocês aqui num próximo conteúdo melhor elaborado. Né? Tem finais de semana, teve aí, né, dentro desse tempo, que eu fui fazer um curso fora. Era o meu final de semana com a minha filha, que eu adoro quando a gente está junto, mas ela teve que ficar com o pai. Eu fui fazer um curso. Então, a gente precisa aprender, né? Que nem sempre, começando de um ponto onde você está sozinha, você abre mão, né, dessas dependências, você vai conseguir fazer tudo. Mas se você parar para pensar, dentro dessas dependências, acaba que sempre um faz mais, porque o que você quer é uma divisão no resultado final, porque você está no lugar de incapacidade. Mas às vezes você faz tudo, você só tem aquela pessoa como um marco para dizer que você fez, você é capaz ou não é capaz. Na vida pessoal, a gente tem aqui duas cartas que são muito legais. A primeira é a carta do mundo, falando da finalização, da chegada do fim de alguns ciclos dentro da parte familiar, ou seja, vem uma renovação. Mas também nós temos o 4 de bastões, que fala de um tempo muito bacana, tá? Mas que você vai para uma nova jornada. Então eu vejo aqui alguns afastamentos, alguns términos, mas não com briga, e sim como uma coisa do tipo: eu estou indo para uma jornada que agora é minha. Eu agradeço por tudo que nós vivemos até agora, mas essa jornada daqui para frente ela é minha. Então eu vejo isso acontecendo em novembro, porque, como eu disse, quando você sai desse lugar de achar que você lembra das coisas onde tem mágoa, você se sente decepcionado, injustiçado, rancoroso, angustiado, porque você acha que você confiou nas pessoas e elas simplesmente te traíram, você sai do seu lugar de reconhecer, como eu já disse, né, que você precisava da validação ou da presença dessas pessoas para esse caso de dar certo ou errado e você dizer: não, deu certo porque fulano estava comigo, porque se eu tivesse sozinha, eu não conseguiria.
Ou deu errado porque fulano estava comigo. Como eu ouvi os conselhos dele, agora eu percebo que essa pessoa não tinha tanta experiência. Então você tira de você a responsabilidade. Então quando você percebe isso, você entende que não é culpa do outro e também não é sobre culpa sua também. É sobre um lugar de onde você se sentia seguro que agora a espiritualidade te arranca. Saia dos padrões sociais impostos. Você precisa de autoconhecimento, você precisa saber administrar não só a sua parte espiritual, como a sua parte material. Não adianta você ser, vou falar aqui até para um grupo específico, não adianta você ser um como é que eu falo? Vamos falar um tarólogo, um terapeuta, um zen budista, um yogi, né? Geralmente, nós que somos mais de humanas, né? Não adianta você ser excelente no que você faz e viver numa pindaíba. Você precisa ativar o rei de ouros na sua vida, que são as partes que vão te ajudar a você continuar nesse lifestyle, né? Vivendo essa vida que você quer, que você escolheu. Os negócios estão conectados a isso. Então, esse jogo é para você, né? Que você precisa aprender a olhar sem demonizar as coisas materiais. Ah, eu não ligo para o meu corpo, né? Eu gosto de ser gorda. Tá bom, tá tudo certo. Mas se você estiver saudável, né? Se você não estiver saudável, você está levantando uma bandeira para mostrar para os outros que você levanta essa bandeira, mas você não está bem. Quando desliga a câmera, quando faz o post, você se sente cansada, seu colesterol está alto. Isso eu estou falando por mim também. É por isso que eu disse que me identifiquei muito com essa energia. Quantas vezes você já disse que amanhã ia começar o regime e não começou? Quantas vezes você, que adianta ficar fazendo essas dietas que você fica sem comer não sei quanto tempo, depois você volta a comer a geladeira inteira, né? Então, esse rei de ouros vem falar de todo o grupo material, que envolve parte financeira, profissional e também do corpo físico. É esse lugar que você vai rever, mas com mais profundidade, olhando para este lugar que você tem deixado terceirizado, muito mais para isso. O que eu estou terceirizando da minha vida para alguém, ou para uma empresa, ou para um companheiro, para um sócio, enfim, né? Que realmente não tem trazido resultados, porque se traz resultado, ok, mas que não tem trazido resultados e eu tenho mantido. Eu quero acabar, eu quero me livrar desses laços, porque aqui está pedindo para você autonomia e parcerias que realmente te projetem para uma estabilidade no futuro. E não parcerias que gerem em você algum tipo de comemoração social. Ah, eu tenho. Ah, não, eu coloco fulano para cuidar da minha vida financeira. Ah, não, mas quem faz. Não, quando na verdade ninguém está cuidando de nada, né? Só está levando porrada. Tem coisas que são boas, mas poderiam estar muito melhor. Mas não estão, porque não é um profissional, não é algo que você pode de repente cobrar, mas você não está satisfeita e você não cobra porque você tem medo de perder o pouco que isso te proporciona, entende? É um lugar muito delicado, mas que aqui está dizendo que você pode terminar numa boa. Dizendo, essa jornada a partir de agora vai ser minha, individual. É isso que eu desejo. Eu quero que a gente saia para jantar, que a gente celebre esse tempo juntos, mas eu quero, a partir de agora,
ter autonomia sobre isso que eu estou projetando para o ano que vem, já estou começando a planejar meu. A gente vai fazer até dezembro, depois eu já não quero mais, até o recesso, entendeu? Então, já se projetar para que você tenha esse tempo até de colocar os seus pés no chão e falar, bom, agora eu tenho até essa data com essa pessoa, com essa situação, e daqui para frente eu tomo as rédeas. Olha que bacana, porque o 4 de bastões é isso. É uma comemoração, é um reconhecimento, mas a essência dessa carta é um descanso antes da batalha, tá? E aí, na vida financeira, a mesma coisa. A vida financeira, aqui tá de trás do imperador, que manda você colocar seus pés no chão. E o rei de ouros, que manda você estar no controle das suas emoções. Então, claramente para mim, o mês de novembro, você vai ter que olhar para a sua vida financeira de uma forma racional. Você deve estar levando a sua vida financeira, os seus gastos, o seu custo de vida, baseado nas suas emoções. E qual é a sua emoção? De incapacidade, de uh, escassez de uma certa forma, e eu vou explicar por quê. Insegurança. O que que isso pode estar levando você? Diga para mim nos comentários se faz sentido. A gastar para mostrar que você é segura, que você é bem-sucedida, que você pode. E na verdade, isso tem sido imediato, não planejado. Porque o rei de ouros ele planeja. O imperador planeja? Sim, se ele tiver no controle das emoções dele, senão ele vira um autoritário, que não aguenta dizer não. E aí quando você, aliás, que não aguenta ouvir não. Então, você não aguenta quando você diz assim, não, ou a sua conta está dizendo, não podemos comprar. Seu sócio está dizendo, não podemos gastar. Ah, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Você está fora das suas emoções, fora do controle das suas emoções. Você merece, mas não pode. E você precisa saber que o não pode é mais forte do que o eu mereço. Se você pensa no longo prazo, você sabe que o não pode é não pode. Mas se você está vibrando na energia negativa da rainha de ouros, você não está sabendo administrar os recursos que chegam até você. Logo, você não está dizendo não para você mesma na maioria das vezes. Então é muito importante você saber que o não posso é a prioridade. O meu futuro, o que eu desejo viver como estável, eu preciso agir assim, 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 assim. Então, no mês de novembro, você vai avaliar se a sua emoção que está ditando o seu padrão de vida, os seus gastos. E se essas emoções elas estão sob o seu controle. Porque o dinheiro pede racionalidade, planejamento e estratégia, o imperador. Você só consegue fazer isso se você estiver no controle das suas emoções. Muito provavelmente, se veio este aviso, é que você não está. E se você está,
está parcialmente. Tá certo? Vida amorosa, libertação, renascimento, novas oportunidades. Com o Pajem de Ouros. É como se você tivesse agora a oportunidade de vir para a vida amorosa, para o seu relacionamento, ou para um novo relacionamento, para se dedicar a um novo relacionamento, partindo do ponto que você está pronto ou pronta para começar também algo estruturado, algo pensado com o futuro. Nós temos um pajem aqui de ouros. Então, se você tiver alguém, é um momento onde você passa a querer projetar esse futuro. E você sente que você está pronto ou pronta para também se posicionar. Você de repente achando, né, estando magoado, injustiçado, porque a pessoa não te pede em namoro, porque a coisa não evolui, porque você já está noivo há X tempo. Então você começa a se sentir pronto, fala: "Não, eu estou pronto ou pronta para essa nova etapa da minha vida. Fulano está pronto ou pronta?". Então o questionamento, a primeira libertação, o julgamento, é o questionamento, tá? Porque quando a gente está falando do julgamento, a gente está falando quando as trombetas tocam, quando você percebe, quando você começa a entender algum sinal, um estralo na sua cabeça que te acorda. Opa, eu quero construir algo sólido. Então perceba que as cartas de ouros, elas estão muito bem posicionadas no sentido de abrir os olhos, de enxergar que você precisa construir coisas concretas, que a vida não é um morango, né? Que ter 5.000 todos os meses não te garante que você vai ter para o resto da vida. Então, gastar 5.000 não é um bom negócio. Vamos viver com 4 e salvar 1.000? Vamos viver com 3 e salvar 2? Né? Realmente construir coisas sólidas, né? Ter sei lá, algo que pode alugado, uma casa alugada. Não quer dizer que aquela casa é sua. Quer dizer que nesse momento você tem condições de pagar aquela casa. Ah, mas se eu comprar vai ser financiado, mas uma hora vai ser sua. E se você tiver disciplina, você antecipa esse ser seu. Mas você já está dentro deste objetivo. Pajem é o início do plano. Rei é o plano alcançado. A partir do quê? De aprender a administrar, né? De saber exatamente quais são as suas potências. E quando se afiliar sabendo que esta pessoa está aqui para resolver X, ou esta pessoa está aqui para entregar Y. E não porque você entende que eu não tenho capacidade, por isso eu vou pegar aqui, vou me associar aqui, porque se eu fracassar ou se eu der sucesso, não é minha responsabilidade. Então é começar a pensar de forma estratégica, tanto para a parte de relacionamento quanto para a parte profissional, e para se desconectar sem brigas,
simplesmente colocando a sua vontade. A partir daqui, foi muito legal o que a gente viveu até agora. Eu honro isso, mas eu vou colocar um prazo para acabar, porque eu preciso começar a minha história, tá? Então, o conselho é muito legal também, a torre com o 5 de paus. É assim, vai, os términos precisam acontecer, vão acontecer por bem ou por mal. Como é por bem? Você ouvir essa leitura. Como é por mal? Você chegar a um ponto em que as brigas, as discussões, elas passam a não ter nem pé nem cabeça, mas elas acabam por deteriorar a relação. E aí ela acontece. Ou seja, esse pessoal aqui, onde você consegue honrar o que você viveu, porque você reconhece que você também usou, de certa forma, o outro para o seu próprio benefício, no sentido de não se responsabilizar. Isso torna o término uma coisa muito mais chique, né? Muito mais em paz, que, que deixa as portas abertas, que dá continuidade com a amizade, com a relação, ok? Ou você espera o barco afundar. Torre, por causa do quê? Dos pequenos furos, 5 de paus. Então, tenha sabedoria, tá certo? Então, este aqui foi a nossa previsão. Nós vamos trazer agora as perguntas que você vai elaborar na sua cabeça e no seu coração, que possam ser respondidas com um sim ou um não, ok? O que eu vou te aconselhar? Positivar sempre as perguntas. O que é positivar? Vou ser promovido? Devo investir nesta relação? Vou passar no vestibular? Devo fazer tal viagem em dezembro? É o momento de trocar de carro? E assim por diante. Sempre positivando, tá bom? Quero lembrar a vocês que a minha agenda está aberta. Eu também tenho um grupo que eu coloco lá em primeira mão as promoções que eu faço, as ações durante o mês. Então, esse mês a gente tem Black Friday, a gente vai ter mesa de nanã, que é o nosso trabalho coletivo, tem a minha agenda normal de atendimentos com várias opções de leituras. O link está aqui embaixo da minha rede social, que é @taroevolua, tarô com T no final, do meu WhatsApp, que é para você agendar a leitura, e também do grupo para você entrar e receber as promoções em primeira mão. Essa leitura está lá, tá bom? Pense numa pergunta que possa te responder com um sim ou um não, e vamos ver aqui qual é o direcionamento da espiritualidade. Pergunta de. Eu olhei a carta, vou voltar, gente. Pergunta de número 1. Pergunta de número 2. Pergunta de número 3. Vamos lá? Pensem aí na pergunta. E vamos lá. Pergunta de número 1. A carta dos lírios e o rei de espadas responde como um sim para você. Fala que essa um projeto, uma resposta, né, que ela tende a se construir no longo prazo, então não é algo imediato, não é algo passageiro, não é algo para amanhã. Então é algo que deve ter um plano e uma visão de longo prazo, tá bom? Que deve ser estudado, trabalhado, planejado, organizado para acontecer, ok? E também fala que para você
pegar as ideias que você tem e colocá-las de forma objetiva num projeto, para que tenha mais prospecção aí de sucesso, tá bom? Mas é uma resposta sim, independente da pergunta que você fez. Se o conselho te serve, ótimo. Se não te serve, você joga de lado. Próxima, carta da árvore e o 7 de copas. Aqui também responde como um sim, tá? Fala de um processo que já está maduro, que tem aí caminhos, né, para se estabilizar, colheita de frutos, fala de processos de cura também, de construção de família, de estabilidade, tá? Qual é o alerta? Para você tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente já tem o que a gente quer e a gente fica olhando para fora, né? Enchendo a nossa cabeça, buscando, será eu tô tão bem aqui, mas agora que eu consegui, será que tem algo melhor? Não é que você não deva ser ambicioso, é que quando você olha para fora, você tem que ter um objetivo. E muitas vezes esse 7 de copas aqui, ele fala que a gente está olhando possibilidades, que é ouvindo as vozes da nossa cabeça, só para perder o nosso foco. E a árvore, ela traz estabilidade, enraizamento, ela traz também uma leve lentidão. Então, às vezes, demorou muito para você conquistar, ou vai demorar muito para você conquistar o que você quer. Aí, quando chega lá, você já não quer mais aquilo, você já quer outra coisa. Nem usufrui da sua vitória. Isso precisa tomar cuidado, ok? Mas a resposta é sim. Se o conselho te serve, ótimo. Se não te serve, descarta. A terceira, os caminhos, responde como um sim, mas mostra que você terá possibilidades. E que essas possibilidades que você terá, você vai precisar ser estratégica. A rainha de ouros, né, como eu já expliquei aqui para vocês, ela sempre vai pensar assim: se eu for por caminho A, eu coloco em risco aquilo que eu tenho, então eu não vou. Se eu for por caminho B, eu coloco em risco aquilo que eu tenho, então eu não vou. A rainha de ouros, ela sempre vai pensar na soma. O que eu tenho, mais a possibilidade que é posta à minha frente. E é isso que a espiritualidade diz para você. Se você tiver que abrir mão, perder o que você já conquistou, ou seja, você não valoriza as suas vitórias, então você está escolhendo errado. Mas aqui é um sim, tá bom? Conselho final de Dona Maria Navalha para o grupo de número 1. Vamos lá. Laroie, Dona Maria Navalha, qual é o conselho para os nossos consulentes? Embaraços e dificuldades. Roubo ou perda, ou desgaste, ou pessoas perigosas. Melancolia, depressão e lágrimas. Tá bom, 3. Vou pegar só a última carta aqui do fundo. Notícias distantes por caminhos distantes. Bom, gente, existe um grupo aqui dentro, né? Dentro de tudo isso aqui que nós falamos, existe um grupo que realmente foi passado para trás, realmente foi sugado energeticamente, materialmente, teve a vida atrapalhada, né, por conta dessa conexão que foi feita com alguém. Então, nem sempre, né, a gente está dentro de uma egrégora, de uma leitura coletiva, nem sempre é possível você falar, não, Lua, realmente eu errei, né? Eu quis me esquivar da responsabilidade. Não, às vezes você realmente construiu
um projeto, um negócio, um relacionamento, enfim. E haviam divisões de tarefas, havia proporcionalidade no que deveria ter sido entregue, né, a cada uma das pessoas, e no final das contas você foi enganada, roubada, entrou numa fria, né, não conseguiu ler ali a situação, não entendeu as red flags, enfim. Então, a espiritualidade, ela diz que tem bastante gente aqui se sentindo enganada, traída, né, com depressão, com tristeza por conta disso. Mas a espiritualidade está falando que mesmo que demore um pouco para isso acontecer, você vai ter ali a sua recompensa, tá? Por isso. E que mesmo que demore, né, para as coisas de repente começarem a caminhar com as suas próprias pernas, que você não desista, tá? Porque é só com o tempo que você vai conseguir reverter esta situação. Mas se você desistir, você vai estar sempre presa a essa situação e estagnada no ponto onde você desistiu, tá? Então, o conselho aqui é: você realmente foi prejudicado, prejudicada por alguém? Você sente que isso foi para além da confiança, né? Ou até de uma questão de autossabotagem? Não, foi realmente um calote, um golpe? Foi realmente? Tá bom, não desista. Essa leitura continua sendo para você. Só que você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque os acontecimentos, é, é, o plano que você teve quando se aliou a esta pessoa ainda vão acontecer. Só não vão acontecer no tempo que você queria, porque você, entre aspas, perdeu esse tempo confiando nesta pessoa. Mas ainda vão acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, grupo de número 1. Foi uma leitura longa, mas eu tenho certeza que novembro vai trazer coisas maravilhosas para vocês. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar, porque cada vez que vocês fazem isso, vocês me ajudam a chegar a novas pessoas. Então, me ajudem clicando aí no curtir e no se inscrever, tá bom? E me siga nas outras redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá, grupo de número 2. Vamos saber quais são as previsões e os direcionamentos para novembro, para você, para nossa egrégora aqui do Orgonite de olho grego. Eu ia falar olho de tigre, olho grego. Vamos começar aqui, então, vendo qual o cristal. Deixa eu pôr aqui pro ladinho, para ficar melhor de embaralhar. Qual é o cristal que vai ancorar aí os próximos 30 dias. Quero lembrar a você que é novo por aqui, se inscreva, deixa o seu curtir, comenta, é muito importante, ainda mais que o canal é novo, gente, para eu conseguir aí bater os 1000 inscritos no mês de novembro, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui qual é o cristal para o grupo do Orgonite de olho grego. Pegar essa aqui. Olha só porque, gente, olho de tigre, olha só, sincronicidade, hein? Olho de tigre, então tá bom. Já era para ser, né? E vamos pegar aqui a frase que vai se conectar à energia do olho de tigre, trazer aí o que é que vai te guiar, né? Esse resumo energético do mês de novembro. Vou pegar essa aqui que ficou.
Por que tenho medo? Significa que você deve expor os seus medos e limpar estas informações. Você pode escrever aí nos comentários. Eu tenho medo, mas irei vencer todos eles. Então vamos lá. Eu vou montar a mesa, tá bom, pessoal? Vou montar a mesa e depois eu venho trazendo todos os direcionamentos para vocês. Primeiro, nós vamos montar aqui a base com os arcanos maiores, tá? Então, a nossa egrégora de olho grego, onde deve focar no mês de novembro. O Hierofante. O Hierofante. Qual será a energia que vai te auxiliar para o desafio do Hierofante? Olha, a sacerdotisa. Muito legal. E o que pode ser um obstáculo? A torre. A torre. Vida pessoal. Ui, o diabo. Vida financeira. A temperança. Vida amorosa. A carta da justiça. Conselho. A estrela. Tá certo. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Já ficar viradinha essas duas, porque aí a gente ganha mais espaço aqui para montar a nossa mesa, que agora eu venho com os complementos para essas energias, que são os arcanos menores, tá? Que vão trazer os desdobramentos aqui dessas energias. Os desdobramentos para a energia do mês de novembro, da egrégora do olho grego. Energia do Hierofante para o foco. O 6 de copas, o 6 de emoções. Energia que vai auxiliar a sacerdotisa. E o pajem de copas, ou de inspirações é de espadas. Pajem de espadas. Tá. Carta da torre, que pode ser um obstáculo. E o cavaleiro de copas. O diabo para a vida pessoal, com o 6 de vozes. Ah, não, gente. Toda vez que eu pego esse tarô é assim. Pajem de inspirações é o paus. Então, nós temos a sacerdotisa com o pajem de paus para auxiliar no foco, tá bom? E aí eu tenho o diabo com o 6 de espadas para a vida pessoal. É porque esse baralho ele é diferente, então a gente tem que ficar ali mudando a chave, né? A temperança para a vida financeira com o 5 de espadas também, tá? Muito bom. E a justiça para a vida amorosa com o 8 de paus. Carta da estrela para o conselho final com o 4 de copas. Então, bora começar aqui. No final, eu vou responder a 3 perguntas, tá? Que você vai elaborar aí na sua cabeça e no seu coração. Nós vamos colocar aqui as cartas, trazer o sim ou não e um aconselhamento que pode ou não servir para sua pergunta, mas
eu trago o aconselhamento. Se servir, ótimo, senão você pode descartar. E um aconselhamento para a energia de novembro com Exu, tá bom? Mas vamos aqui que nós temos muita coisa para falar, né? A começar com essa sincronicidade do olho de tigre que eu falei antes de tirar, né? Você tem se sentido injustiçado, sem concentração, sem foco, perdido sobre as suas necessidades pessoais e dos demais? Você tem entrado em conflitos? Essa pedra vibra na energia que junta o espírito e a matéria. E ela estimulará a autodescoberta, o sucesso, o otimismo, a coragem, a confiança, a criação e manutenção da abundância. E eu quero aqui abrir um parênteses. Se você ficou em dúvida entre o grupo de número 1 e esta leitura de número 2, ouça também a de número 1, porque eu tenho certeza que pro grupo de número 2 ela é um complemento, tá bom? Então a dica é você usar uma pulseira com a pedra do olho de tigre, que funcionará como um amuleto de proteção e que vai te afastar das vibrações negativas. E aí, olha que interessante a sua frase. Por que eu tenho medo? Significa que você deve expor os seus medos e limpar essas informações. Então tá. É muito interessante que quando a gente. Eu vou falar muito parecido com o que eu falei no grupo de número 1. É muito interessante que quando a gente tem medo, a gente tem uma tendência a buscar proteção. Algumas pessoas, elas se fecham em si mesmas e outras pessoas buscam essa proteção em outras pessoas. Então, confiam o a sua segurança, estar seguro a outra pessoa. O que essa carta, ela tá e faz muito sentido com a sua energia do hierofante e da sacerdotisa, o que essa energia da pedra e da frase do Ho Oponopono estão trazendo aqui, é que esse é um mês onde você deve procurar, dentro desse medo, onde é que está a sua coragem, a sua autoconfiança e como é que você se enxerga próspero, próspero no sentido das conquistas pessoais, materiais, espirituais, daquilo que você cria para para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Eu não estou falando só material, tá? De tudo, a partir de você e não da conexão com o outro. Então, é isso que você precisa buscar, porque enquanto você terceirizar esse, essa segurança, as pessoas vão te decepcionar. Porque também, assim como eu disse no grupo de número 1, eu digo aqui no grupo de número 2, as pessoas, elas têm os projetos delas, as vidas delas, a vida delas. Então, elas não vão largar, é um certo egocentrismo, né? Até uma petulância da nossa parte, achar que as pessoas têm que largar os projetos das vidas delas para nos proteger, para cuidar dos nossos projetos. E é por isso que você entra nesse lugar de injustiçado, tá? E quando você terceiriza também, né, a sua segurança, a sua vida, você perde o referencial do que você gosta, do que você deseja,
do que te faz feliz e passa a viver o que o outro gosta, o que o outro deseja, o que o outro faz feliz. Por quê? Porque ela está correndo atrás dos projetos dele, e você correndo atrás desta pessoa, e assim por diante, desse chefe, dessa empresa, desses, entendeu? Então, qual é o foco aqui hoje? É você falar desses medos. É você colocar para fora as suas vontades. Aqui a gente está falando dos medos, mas a gente pode colocar para fora os sonhos também. Quais são seus sonhos? Quais são seus medos? O que te impede de viver esses sonhos? Será que você está muito conectado? Porque aqui, para mim, o Hierofante com os 6 de emoções, que é onde você deve focar, será que você está muito conectado às suas, a agradar a sua família, o grupo da igreja, o que as pessoas esperam de você? Você está com medo de romper? Olha aqui a torre, vindo como um obstáculo. E o cavaleiro de emoções. Você está com medo de romper e tomar posse das suas emoções, das suas vontades, dos seus sonhos? Nossa, é muito forte. Porque a diferença desse jogo para o grupo de número 1 é porque lá no grupo de número 1 nós temos a questão do rompimento para que você consiga a prosperidade no campo material. A sua cabeça, ela te prende e ela te trava de você ser próspero materialmente. Aqui é libertação emocional. Você tem uma crença limitante a respeito da sua família, amigos. Por isso saiu o diabo com os 6 de espadas. Porque você precisa aprofundar-se em você. Você se conhece superficialmente ou você se perdeu de si. Essa pedra vibra na energia que junta o espírito com a matéria. Ela te estimulará na autodescoberta. A sacerdotisa. Com o pajem de inspirações é o início do desejo. Então, qual é o foco deste mês de novembro? O foco deste mês é você perceber o Hierofante, ele não só é o Papa representado, né, aqui no nossa leitura, no nosso tarô, como aquele que representa o Deus na Terra, ou seja, aquele que é capaz de fazer a conexão entre os pecadores, os seres, né, normais, com a divindade, e o nosso, ele que tem todo o conhecimento, detém as chaves do céu, né? O nosso e também quando a gente fala da igreja, a gente também está falando dos bons costumes, né? Nós estamos falando também de um grupo, aquele grupo que está ali confraternizando na igreja, o grupo das pessoas corretas, das pessoas bem vistas, né? Então, quando a gente tem um 6 de emoções, são as saudades que a gente sente, é a coisa da conexão que a gente tem com a nossa família, com as nossas raízes. Então, eu enxergo claramente que o processo que você está passando é de identificar, né, que essas emoções, as suas emoções, elas estão conectadas ao seu passado, às suas crenças, a esses padrões, né, socialmente aceitos, a igreja, as tradições familiares ou a própria aceitação, né, desse grupo, você ser aceito por esse grupo, você está agindo
Ainda que se sinta injustiçado, que sinta, né, que você está fora do foco das suas vontades, por quê? Porque você está dançando dentro dessa dança da aceitação. Mas para te auxiliar, nós temos a sacerdotisa com pajem de paus. O pajem de paus é aquilo, eu vou fazer essa ideia acontecer. E qual é a ideia? A sacerdotisa, autoconhecimento, saber quem você é na sua essência, não no que te transformaram ou no que você se transformou para ser aceito. É estar nesse degrau de cima, é sair estrategicamente deste local, porque você entende que só quando você olhar para dentro, e você só pode fazer isso estando sozinho, sozinha, sem o burburinho desse povo, né? Das vozes da sua cabeça, das suas emoções, das suas crenças, das pessoas que estão querendo te encaixar ali. E às vezes, não é. Olha que interessante. Você faz um esforço descomunal, mas você sabe ainda que não vai ser aceito. Você sabe, porque você não faz parte daquilo, mas você faz um esforço enorme. Então, a sacerdotisa, ela vem para te dar o conhecimento de que você é, você é a própria bruxa, você é o próprio papa, você é a própria sacerdotisa das suas vontades, da sua espiritualidade, de você mesmo. Você é a conexão entre o sagrado e a terra. Você não precisa de nenhum intermediário, você não precisa de nenhuma aceitação, você é aquilo ali que a sua inspiração, a sua vontade diz que você tem que ser. Eu vejo aqui pessoas presas numa gaiola, com medo do rompimento social familiar, empresarial, talvez. É o advogado que quer virar professor de surf, é a médica que quer virar bailarina, né? A, a gerente de produto que quer virar taróloga. É você se desprendendo. E o medo de fazer esse movimento tá justamente em você ter medo do rompimento que vem com ele. Mas eu preciso te dizer que o rompimento vem, quer você queira, quer você não queira, porque ele é insustentável. O seu medo é você começar um movimento e não dar conta da rejeição, mas o rompimento é inevitável, tá? Então, o que eu posso te dizer de resumo, 20 minutos de vídeo, com esse mês é que não são as pessoas, você não se sente injustiçado. O sentimento de injustiça é porque as pessoas não te aceitam. Mas, na verdade, você não é quem você quer. Você não está sendo quem você quer. Você está presa, numa crença. Você está tentando se encaixar num lugar que não te pertence. E não é que não te pertence porque as pessoas não querem que você pertence, é porque você não pertence a esse lugar na sua essência. E se por um tempo você fez parte, você teve que mudar a sua essência para fazer parte. E agora
Você não consegue se enganar para se manter e nem enganar as pessoas porque você não está mais satisfeito. E o seu medo é fazer a movimentação e perder a admiração ou esse lugar que você está pleiteando. Mas deixa eu te dizer, não tem admiração e não tem lugar te pleiteando. Você precisa mudar a estratégia. E qual é a estratégia? É começar a aceitar quem você é. E por ter estado um tempo ou tanto tempo longe desta essência, desse eu superior, você pode não saber mais quem você é. E aí é para esse lugar que você precisa voltar em novembro. É para descobrir quem você é, o que você quer, quais são as mudanças que você pretende para os próximos meses. Como é que você vai aplicar como é que você vai lidar, né, com essas quebras? A quebra desse personagem e a quebra e ao quebrar esse personagem, as outras quebras que vêm junto. É isso que você vai precisar desenhar, tá? E é muito interessante porque eu vejo você resistente, né, a isso. Você resistente, você querendo manter. Ou seja, a coisa aqui é quase que você querendo enfiar goela abaixo das pessoas quem você é. E ninguém é obrigado. Você pode ser quem você quiser. Você pode continuar sendo marionete e tentar, né, ser aceito e ficar com essa guerra interna, esse sentimento de injustiça, esse sentimento de inadequação, de rejeição. Você pode. Você pode assumir quem você é e construir uma nova, eu ia falar egrégora, mas um novo grupo, ou ser uma pessoa mais reclusa e solitária, e você pode fazer essa mudança e achar que as pessoas precisam te engolir. Essas que vivem dentro de um padrão, que estão ali engessadas e estão bem dentro desse padrão. Não tem como. Então, quando você entender, e esse é o seu papel também, entender que ninguém é obrigado a fazer o que você quer, as suas vontades, a aceitar quem você é, eu entendo que nesse momento, quando você solta essa necessidade, aí sim você está pronto para ir embora. Porque para mim é muito claro que esta mudança ela traz despedidas que você não está pronto. Você está com medo de não dar conta de quem você é e querer voltar atrás. Aí o que você quer? Quer mudar e permanecer onde você quer e que as pessoas te aceitem. Não, mas eu sou diferente. As pessoas falam, mas a gente não gosta de diferente, a gente gosta de todo mundo igualzinho. Aí você fala, então eu vou embora. E aí esse ir embora pode ser ir embora mesmo, ou pode ser aprender a criar distâncias seguras. Na parte do financeiro, eu vejo que existe uma necessidade de você buscar mais equilíbrio, tá? Assim como eu disse no grupo de número 1, você pode estar lidando com as suas finanças ainda de uma forma emocional. E também o 5 de espadas fala de uma certa soberba. Então, quando você tem muito, você fica soberba. E quando você não tem nada, você fica lá no fundo do poço. Então, o que você está precisando? Equilíbrio. Nem tão coitada, nem tão soberba. O meio do caminho, o equilíbrio.
Tirar as emoções. Empresas vão muito bem um tempo, às vezes não vão tão bem. O que vai fazer com que você encontre, opa, o que vai fazer com que você encontre esse equilíbrio é você saber viver de forma equilibrada, sem tanta ostentação e sem tanta pão durice, eu esqueci o nome disso. Já já eu falo. Por quê? Porque quando você anda numa constante, né? Quando tem muito sobra e quando tem pouco você consegue usar do que sobrou. Avarento, era essa a palavra. Então, nem tão soberbo, nem tão avarento. As oscilações do mercado vão acontecer sempre. Mas quando você está andando no meio do caminho, você tem sobra das altas e você consegue repor com as baixas. Então é isso que você precisa aprender, o equilíbrio. É isso que você precisa pôr na sua cabeça sobre o equilíbrio. Na vida amorosa, tem coisas que são óbvias e você não tá vendo. Então é um mês de olhar para isso, tá? A carta da justiça, ela fala que você já vem passando por um processo demorado dentro da vida amorosa. Uma demora em achar um parceiro, em encontrar um parceiro bacana, uma demora em dar o próximo passo da relação, mas que as coisas elas estão acontecendo como elas devem acontecer. E que na hora certa você vai receber exatamente aquilo que você quer, que você merece, que é justo. Então, às vezes é, é, às vezes a gente evita olhar para uma situação de uma maneira mais racional, né? Quem tem um relacionamento aqui e de repente está 10 anos, é, 10 anos noivo e não dá e não casou e quer casar. Mas aí, com essa parte financeira, eu pergunto para você assim: você está fazendo por onde casar? Tem um plano acontecendo? Né? Tem algo que a gente possa realmente ver de concreto que você criou? Ou você prefere colocar a culpa no seu noivo, na sua noiva, porque fica te enrolando? Vocês têm esse plano juntos? Vocês pararam para criar? Porque não é falar vou casar e aí tá bom, vai casar, vai morar onde, como vai pagar a festa, vai ter festa. Isso é uma coisa a se pensar também. As tradicionalidades são realmente necessárias para a felicidade? Ah, é meu sonho, eu não quero abrir mão. Sem problemas, planeje. Ah, não faço questão. Então, do que você faz questão? Planeje, né? Então, tudo aquilo que a gente deseja, a gente precisa pensar assim: ok, o que eu estou fazendo, o que é que eu quero, o que é que eu desejo, mesmo que eu não agrade as pessoas. Quando eu fui morar com meu ex-marido, que vinha de uma família muito, né, tradicional, a mãe e o pai eram contra e morar juntos sem casar. E nós queríamos morar juntos. A gente foi casar depois de 6 anos que nós morávamos juntos. Porque era assim que a gente queria que fosse no começo. Então, desagradar
também faz parte do processo e tem um medo aqui do desagradar. Mas esse medo ele está conectado a uma manipulação, de que as pessoas precisam. Você tem um medo de desagradar, mas ao mesmo tempo você diz assim: "Ah, mas é assim que tem que ser". Você também tem contradições. Você precisa fazer o que você quer e bancar isso. E bancar, às vezes, é você ver as pessoas se afastando. E certos afastamentos são compreensíveis. As pessoas não têm que aceitar você, você não tem que aceitar as pessoas. E ponto, acabou. Tá? É... Então, dentro do relacionamento, você precisa perceber isso. O que você quer e o que você está fazendo para conseguir. Tá? Não importa o que seja, casar, encontrar alguém, evoluir no relacionamento. Às vezes você está tentando evoluir, você está sinalizando, a pessoa não está indo. Então, o que é que você não está enxergando? Que essa relação não é para você. Você está olhando para ela de forma muito emocional. Você está não tá, você está colocando aquilo. E se eu largar e ficar sozinha? Mas você quer que ele te assuma. Você quer que ele ou ela faça uma coisa que ele ou ela não quer. Então, quem tem que pegar o seu banquinho e sair de fininho é você, porque você está querendo que a pessoa aceite uma coisa que você quer e não ela. Então, como conselho final, olha aqui, que coisa linda. A espiritualidade está falando assim: eu estou com você. Não desanime. Você tem o que você deseja. Talvez você não consiga hoje enxergar quão próspero você é, quão, quão capaz, né? Porque como a gente está falando das emoções aqui, das relações principalmente, o que a espiritualidade está dizendo aqui para você é que você tem muita espiritualidade, que você tem muito amor dentro de você, que você tem muita capacidade de, de prosperidade, mas o que você precisa é aprender a domar a si mesmo. As suas, a sua emoção e até os seus poderes energéticos, eles estão um pouco fora de controle. Você precisa retomar eles de novo. Retomar a disciplina dos estudos, retomar a disciplina da terapia, retomar a disciplina da, da capacidade de analisar. E isso precisa ser feito em novembro, senão você vai para 2026 com o mesmo problema. Então você precisa retomar o controle das suas emoções, mas mais que isso, você precisa retomar o controle de você, mas de você real, não de você criado. Você precisa abandonar o personagem. Eu tenho certeza que grande parte de vocês já se rebelou, né, sendo quem você é, indo contra essa família, essa igreja, essa instituição, mas talvez cansou e falou: não, vou ceder um pouco, e agora já está arrependido de novo e já fala: opa, eu preciso retomar, porque aqui é o que as cartas estão pedindo aqui é uma retomada de poder. A retomada de poder quer dizer que você se deixou levar por uma onda, talvez por cansaço, por medo da solidão, por várias situações, não importa qual seja. Mas você se deixou, né, seduzir
por talvez esse lugar mais. Veio a ideia padrão aqui na minha cabeça, mas talvez menos combatente, mais cômodo. Aí você falou, não é meu perfil. Então aqui fala de uma retomada, tá bom? Voltar a se cuidar espiritualmente, fazer sua terapia, levar essa conversa. Eu me deixei seduzir por essa questão do fazer parte. Mas hoje eu entendo que eu não sou essa pessoa, eu quero retomar a mim. Mas o meu medo é que eu não dê conta. Mas a espiritualidade diz: quer você dê conta ou não, isso não dura, porque não é você. A espiritualidade, o universo, Deus, o que quer que você chame, ele vai sempre te puxar para o incômodo. Quanto mais você se distanciar da sua essência, mais ele vai querer te puxar para essa essência. Principalmente uma vez que você já esteve nela ou se abriu para ela, para caminhar em direção a ela. Você não consegue desver isso. Entende o que eu estou falando? Você não vai conseguir desver. Então, voltar à sua essência é o melhor caminho. Voltar para a sua essência. E não querer que te aceitem. Não buscar essa aprovação. Se não te aceitam, paciência. Não tem como a gente mudar isso. E veja, quando você tenta caber, novamente eu estou repetindo isso, quando você tenta caber, as pessoas sabem que você está usando uma máscara, você continua não sendo aceito, só há uma simpatia melhor com essa máscara. Só isso. Eles continuam achando que você é o que você era, quando você vira as costas, como fulana tá legal, mas você lembra quando ela era assim, assim, assado? Vamos ver até quando vai durar. É assim. Então não se perca tentando ser o que você não é. Não minta para você, porque você também não tá mentindo para ninguém. Tá todo mundo jogando o jogo o jogo político, tá? Então a espiritualidade está falando assim, sabe qual é o motivo dessa sua é, dessa sua esse descontentamento? É porque tá você tá olhando para o copo mais vazio, tá? Você tá olhando para o copo mais vazio, porque você está perdendo oportunidades. Porque estar conectado com a sua essência, com a sua espiritualidade, é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo, tá? Então comece o projeto que é voltar a ser você mesmo, o mais rápido possível. Pense em 3 perguntas que possam ser respondidas com um sim ou um não. E vamos ver aqui quais são os direcionamentos da espiritualidade para você. Vamos lá responder as perguntas da nossa egrégora do olho grego. Pergunta de número 1, pergunta de número 2, pergunta de número 3. Vamos lá? Pergunta de número 1. Aqui vem a carta da cigana, que é você, e vem um as de espadas. Então aqui, gente, é focar em você. A resposta, deixa eu pegar mais uma carta, melhor. A carta da lua com o 8 de copas. Aqui responde como um não, tá? Que esse é um momento de você focar na sua autoestima,
nas suas emoções, no equilíbrio das suas emoções, né? Como a própria mensagem aqui disse, que não é hora de você olhar para trás, é hora de você buscar algo novo. Então, aqui está dizendo assim: você tem muito mais a ganhar com algo novo, com algo que está fora do lugar de onde você está, tá bom? Então, aqui responde como um não, pedindo que você vá buscar algo novo, tá bom? Então, essa é a primeira. E a segunda, olha lá, carta dos peixes responde como um sim, falando que esta pergunta que você fez tem tudo para trazer muita prosperidade, muito direcionamento positivo, abundante aí para a sua vida. Um rei de ouros, falando de estabilidade, abundância, estabilidade. É um super sim de acontecimentos rápidos, de multiplicação, tá bom? Vamos lá? Carta da torre responde como um não, falando, né, que as coisas aí tendem a mudar, a se haver uma mudança. Aqui também fala de algo caindo, de algo se desfazendo, é, porque não tem uma estrutura para trazer para você. Então aqui responde como um não, tá bom? Falando que não tem estrutura para longo prazo. Então, é isso. Vamos pegar agora o conselho com Exu para o mês de novembro dos nossos consulentes lá do Exu. Qual é a mensagem para o mês de novembro dos nossos consulentes? A carta da âncora, o anel de ouro e a carta dos cristais, que é verdade e sabedoria. Bom, aqui eu posso dizer o seguinte, que tem um acontecimento para vir aqui para a vida de vocês que pode trazer uma união amorosa ou de negócios, tá? Então, tem uma confirmação aqui de um fechamento de negócios ou de uma conexão de alguém que vai trazer possibilidades de grandes negócios, e aqui pede, né, que existe uma. Que existe uma espiritualidade agindo a favor para que isso aconteça, tá bom? Então, o conselho aqui é que você fique atento, né, com essa parte de você se conectar mais de forma inteligente para que você possa desenvolver projetos do seu interesse, não numa questão de se esconder atrás, de tirar responsabilidade de você, nem nada disso, mas numa conexão de ser próspero para você. Para a maioria de vocês, é um acontecimento romântico, tá? Mas aqui é um acontecimento romântico, uma pessoa que você pode ter aí de repente se afastado e a pessoa se reaproximar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar. Vão aparecer vídeos aqui para vocês também maratonarem em outros temas do canal. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de descontos, o link está na descrição. Se quiser agendar uma leitura comigo, o link está na descrição. E me seguir nas outras redes sociais, @tarô com T no final, evolua. Um beijo, bom mês, tchau, tchau.